say again, please. And after 5 minutes, fly heading detach Yes, Bravo India Tango. Fala pessoal, beleza? Adriano Alves. Estou aqui para a gente começar a nossa aula de motores a pistão. Lembra que nas últimas aulas a gente viu a generalidade dos motores, os tipos de motores que existiam, e agora a gente vai falar do nosso motor a pistão, tá? Lembra, o nosso motor a pistão, tá? Ele é muito parecido com o motor de automóvel, tá? Ele é bem semelhante, só que, lógico, ele é utilizado em aviões de pequeno porte e também ele tem que atender algumas exigências aeronáuticas para peso e outros detalhes, porque ele trabalha com variação brusca de temperatura, altitude, enfim, tá? Como funciona o nosso motor a pistão? O princípio de funcionamento básico dele, tá? Vamos começar a entender agora, tá? O que ele faz? Ele aproveita a energia da queima dos gases, ou seja, a gente tem lá no nosso interior do nosso cilindro, tá? Na nossa câmara de combustão, a misturar combustível que ela entrou em combustão, tá? Energia calorífica. Após, ela vai se expandir. Se expandiu, energia cinética, tá? Então ela vai aproveitar essa energia gerada através da queima dos gases para começar a impulsionar o nosso motor, tá? Como essa energia cinética vai entrar em impacto, vai bater no nosso pistão, fazendo o nosso pistão ter um impulso, tá? O que acontece? Queimou, teve o impulso lá da energia cinética gerada através da energia calorífica, que acabou gerando energia cinética, vai impulsionar o nosso pistão num movimento linear, tá? Já o nosso pistão, tá? Ele vai estar conectado a uma biela, e essa biela vai transformar esse movimento em rotacional, vai transformar em giro, porque ela vai estar conectada no virabrequim ou eixo manivelas, como vocês preferirem chamar, tá? Fazendo com que o nosso eixo manivela gire e a nossa hélice também gire, tá? Então assim, ó, o pistão vai ter um movimento linear e a biela vai ter um movimento rotacional, tá? Girando. Tranquilo? Vamos ver isso aí em movimento, como funciona. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ó. A gente tem a gasolina, né, que vai explodir lá no nosso cilindro, tá? Impulsionando o nosso pistão para baixo. Esse pistão ele vai estar conectado lá na nossa biela e a biela vai receber esse movimento linear do pistão e vai transformar em movimento de giro e vai estar conectado na nossa eixo manivelas que vai girar e a consequência disso aí é girar a nossa hélice, tá? Tranquilo? Ficou visível para vocês? Isso foi uma visão superficial de como acontece, tá? A gente tem dois tipos de motor a pistão. Existem dois tipos, tá? Motor a 4 tempos e os motores a 2 tempos, tá? A gente vai iniciar a nossa aula falando dos motores a 4 tempos. Para a gente começar a entender como ele funciona, por que ele se chama um motor a 4 tempos, tá? Para isso a gente precisa entender todas as peças que existem nesse motor, tá? A construção desse motor e como ele funciona, tá? Então as principais componentes dos motores a 4 tempos são, tá? A gente pode olhar por esta imagem que a gente tem o nosso tubo de admissão, tá? Nesse tubo de admissão é onde vai admitir o ar vai entrar por ali. Logo que ele entrou, ele vai encontrar o nosso carburador, que vai fazer a mistura ar-combustível, tá? Essa mistura ar-combustível vai chegar de encontro à válvula de admissão. Essa válvula de admissão, estando aberta, a mistura ar-combustível vai entrar para dentro do nosso cilindro, tá? O cilindro é onde vai acontecer, dentro do nosso cilindro, onde vai acontecer a queima. A gente precisa da vela para ter a faísca, para acontecer a combustão, tá? Também o pistão, que vai fazer o movimento linear, como eu falei anteriormente, a nossa biela, tá? Que transforma em movimento rotacional, que está conectado ao nosso virabrequim, que vai fazer o giro conectado à nossa hélice, tá? E logicamente a gente precisa do cárter, tá? O cárter é onde todo o sistema do motor está no interno, tá? E ali alguns motores são cárter seco e úmido, a gente vai ver mais para frente. Alguns o próprio cárter é o reservatório de óleo, tá?
Logicamente, entrou aquele ar, ele queimou, o pistão desceu, o pistão vai subir para fazer com que o ar que foi queimado, que agora não tem mais como queimar, porque já aconteceu a queima, é só gás carbônico, saia para a rua. Tá? Então, outras partes que a gente tem desse nosso motor a 4 tempos é a válvula de escapamento, que ela estando aberta vai permitir a fuga desse ar queimado, tá? E o tubo de escapamento. Tá? Logicamente que tudo acontece dentro do cilindro, tá? O pistão vai se movimentar dentro do cilindro, tá? Então essas são as peças básicas do nosso motor a 4 tempos, tá? Para a gente poder avançar em cada tempo, por que acontece cada tempo, aonde acontece cada tempo, a gente precisa entender duas coisas, tá? Os pontos mortos e o curso, tá? O que são os pontos mortos e o curso? Atento a isso, que isso também cai bastante em banca, tá? O pistão ele vai se movimentar no interior do cilindro, tá? Logicamente que quando ele chegar na parte inferior do cilindro, ele vai encontrar o ponto morto baixo, tá? A sigla dele é PMB, ponto morto baixo, tá? Ao subir, quando ele chegar no limite superior, ele vai encontrar o ponto morto alto, PMA, tá? E essa trajetória que ele faz é conhecida como curso, ok? Então a gente conheceu o ponto morto baixo, o ponto morto alto e o curso, tá? Já que nós conhecemos isso, nós vamos agora começar a entrar no nosso motor a 4 tempos, por que ele tem o nome de 4 tempos e o que acontece nesses 4 tempos, tá? Partindo do princípio que nenhum motor começa a funcionar sozinho, tá? A gente tem 2 tipos de partida de motores na aviação, tá? Ou a partida que tu vai ter um starter, tá? Que vai ter um motor de partida fazendo a tua hélice começar a girar até o motor começar a funcionar sozinho, ou a gente vai ter a partida manual, que é aqueles aviões antigos, tá? Que o instrutor botava o calço, né? O Paulistinha, assim, ainda tem bastante avião desse aí em uso, tá? Bota o calço, faz lá a sequência de checklist, canta lá os call-outs que tem para cantar, que o aluno vai reportar para o instrutor lá que está livre, que está freado, está cabrado, enfim, são detalhes que vocês vão ver mais para frente, e o instrutor vai impulsionar a hélice, tá? Se ele impulsionar a hélice, o virabrequim vai girar e a consequência, esse movimento chegar na biela, a biela movimentar o pistão, tá? Vai chegar um momento que o motor vai estar funcionando sozinho, tá? Que vai acontecer a combustão, ele vai receber o primeiro impulso e, tá? Ele vai funcionar sozinho, tá? O funcionamento de um motor a 4 tempos, ele acontece em um ciclo. Um ciclo tem 4 tempos, por isso que o nome desse motor é 4 tempos. E nesses 4 tempos a gente tem as 6 fases, tá? Então assim, a gente vai ver mais detalhadamente à frente, tá? Que um ciclo são 2 voltas do virabrequim, 720 graus, tá? E nesse um ciclo a gente vai ter os 4 tempos e as 6 fases, tá? Tranquilo? Então assim, para começar a entender agora como funciona, a gente vai começar pelo primeiro tempo, tá? Esse tempo, ele é facinho, tá? Não tem muito mistério. O primeiro tempo conhecido e chamado de admissão. Por que ele é conhecido como admissão? Logicamente, tá? A gente está partindo do princípio que o motor já está em funcionamento, tá? Já está acontecendo. O motor já está em funcionamento, a gente começou a estudar ele agora, tá? No primeiro tempo, admissão, neste momento, exatamente nesse momento, como a gente pode acompanhar agora, o nosso pistão está lá no nosso PMA, nosso ponto morto alto, tá? E ele vai se deslocar agora, nesse momento ele está se deslocando para o ponto morto baixo, tá? Portanto, numa trajetória descendente, tá? E a válvula de admissão está aberta. Então, por que o nome dele é admissão? Neste momento, no movimento do pistão, se criou uma rarefação de ar dentro do cilindro, tá? E criou, então, uma diferença de pressões. E a natureza é perfeita, né? Se criou uma rarefação de ar lá dentro do cilindro, a pressão está menor, aquela pressão que está no duto de admissão vai preencher aquela pressão menor dentro do cilindro. Então, o motor vai admitir a mistura ar-combustível, tá? Neste momento acontece a nossa primeira fase, também chamada de admissão, tá? O mecanismo que abre e fecha a válvula a gente vai ver mais para frente, tá? Como ele funciona, tá? O comando de válvulas, o sistema de comando de válvulas. Primeiramente vamos só
focar agora no nosso primeiro tempo, tá? Então, o primeiro tempo é a admissão, a válvula está aberta, tá? O pistão se movimentou do ponto morto alto para o ponto morto baixo, criando a rarefação e acabou de acontecer a nossa primeira fase, que é a fase de admissão também, que é a admissão de misturar combustível dentro do nosso cilindro, ok? Acabou o nosso primeiro tempo. Então, o nosso primeiro tempo é a admissão e dentro do nosso primeiro tempo a gente tem a primeira fase, que também é a admissão, tá? Vamos então agora começar a estudar o nosso segundo tempo, tá? Então, a gente tem 4 tempos, a gente já está no segundo tempo. Esse segundo tempo é conhecido como compressão, tá? Por que compressão? É neste momento que a mistura ar-combustível vai ser comprimida, tá? A gente pode ver aqui, tá? Neste momento, o pistão está se deslocando do ponto morto baixo para o ponto morto alto, tá? As duas válvulas, tanto a de admissão como a de escapamento, estão fechadas. O que vai acontecer? Aquele ar que estava ali dentro não vai conseguir sair dali, tá? O ar vai ficar preso dentro do cilindro, acabando sendo comprimido lá na nossa câmara de combustão, tá? Neste momento, começou a acontecer também a nossa segunda fase, que também se chama compressão, tá? Então, é o segundo tempo, compressão. Dentro do segundo tempo tem a segunda fase, chamada compressão, tá? Neste momento, o cilindro, as duas válvulas estão fechadas e a nossa mistura ar-combustível está comprimida lá dentro, tá? Tranquilo? Ficou fácil, né? Agora a gente vai entrar no nosso terceiro tempo. É o mais importante deles, né? Dos 4 tempos, e é o que mais tem detalhes a serem estudados, tá? Já que a nossa mistura ar-combustível está lá presa dentro do nosso cilindro, lá na câmara de combustão, totalmente comprimida, né? Vai começar agora o nosso terceiro tempo, que é chamado tempo motor, tá? Por que é tempo motor? É neste tempo que a gente vai ter uma força útil para o motor funcionar. E a partir desse momento que a gente vai ter a combustão e toda aquela troca de energias que a gente falou anteriormente, tá? Nesse terceiro tempo acontece também a nossa terceira fase, bem antes do pistão atingir lá o ponto morto alto, quando ele está atingindo, que ele está comprimindo lá, que acabou o nosso segundo tempo. No início do terceiro tempo, um pouquinho antes do início do terceiro tempo, vai começar a nossa terceira fase. O que é a nossa terceira fase? A ignição, tá? Então, dentro do nosso terceiro tempo, a gente tem a terceira fase chamada ignição. O que é ignição? É a faísca na vela, tá? Essa faísca na vela vai fazer com que pegue fogo, que tenha a combustão da mistura combustível, tá? Mas lembrando que a terceira fase é a ignição, que é a própria centelha da vela, tá? A partir daí, então, começa a nossa quarta fase, que é quando a mistura ar-combustível entra em combustão, tá? A nossa quarta fase é chamada combustão, tá? Que é a queima da mistura ar-combustível e, tá, a expansão desses gases, tá? Lembrando que neste momento o pistão vai se deslocar do ponto morto alto para o ponto morto baixo, porque a gente teve a queima da mistura ar-combustível e essa queima se transformou em energia calorífica e o gás a queima se expandiu, transformando em energia cinética, e essa força da combustão impactou com a cabeça do pistão, fazendo com que o pistão desça do ponto morto alto para o ponto morto baixo, tá? Tranquilo? Então, portanto, ele está numa trajetória descendente. Neste momento, ele ainda está com as duas válvulas fechadas, tá? Beleza, tá? Então a gente viu assim, a terceira fase e a quarta fase, a combustão. Agora, nesse momento, começa a quinta fase, que é a expansão, que é o movimento do nosso gás, tá? Da nossa queima. Essa expansão é a energia cinética, a expansão da mistura ar-combustível, tá? Então, olha só, dentro do nosso terceiro tempo, conhecido como tempo motor, a gente tem 3 fases. Antes do início do terceiro tempo, a gente tem a terceira fase, que é a ignição. Depois nós temos a nossa quarta fase, que é a combustão, tá? E neste momento, quando essa combustão se expandir, a gente vai ter a expansão, que é a nossa quinta fase. Ok? Então é nesta fase que o motor tem uma força útil mesmo, por isso que o nome dessa fase é tempo motor, tá? Então ele vai impulsionar o nosso pistão para baixo, tá? Lembrando que esse impulso
por o motor ter várias peças móveis, ele já é o suficiente para fazer o motor girar até ele receber, até ele passar para o próximo ciclo e chegar no próximo tempo motor do próximo ciclo, tá? Por causa das peças móveis, tá? Compreendido isso aí? Beleza, este tempo motor, tá? É o único tempo que produz energia mecânica para o nosso motor, como a gente falou anteriormente, tá? Os outros 3 tempos, eles são conhecidos como tempos preparatórios ou tempo de inércia, tá? Ou seja, ele está preparando para ter realmente o tempo motor, tá? Então, o único que gera força mecânica é o tempo motor. Agora a gente vai para o nosso quarto tempo, tá? Neste quarto tempo, tá? Conhecido como escapamento, tá? O que vai acontecer? O nosso pistão chegou lá embaixo, no ponto morto baixo, tá? Porque ele foi impulsionado pelas forças dos gases, e agora, ele estando lá embaixo, vai começar o nosso quarto tempo. Esse quarto tempo, escapamento ou escape ou exaustão, o pistão vai subir do ponto morto baixo para o ponto morto alto, fazendo com que toda aquela sujeira que estava lá no nosso cilindro, se transformou na sujeira, né, por causa da queima da mistura de combustível, saia porque a nossa válvula de escapamento está aberta, tá? Então, neste quarto tempo, nós temos também a nossa sexta fase, tá? Que também se chama escapamento. Então, assim, ó, é muito simples, tá? A gente tem um motor que é um ciclo com 4 tempos e 6 fases. Primeiro tempo, tá? Que a gente falou anteriormente. Tempo de admissão tem a primeira fase de admissão. Segundo tempo de compressão, que tem a segunda fase de compressão. O terceiro tempo motor, que a partir daí a gente vai ter a nossa terceira fase, que é a ignição, a quarta, que é a combustão, e a quinta, que é a expansão, tá? E no nosso quarto tempo, que é o escape, a gente vai ter a nossa sexta fase, também conhecida como escape. A gente acabou de fechar um ciclo. Nosso virabrequim deu 2 voltas, 720 graus. Tranquilo? É fácil, né? Não tem mistério. Só acompanhe lá o movimento do nosso pistão, para onde que ele está se deslocando, e também o que está acontecendo com as nossas válvulas. Tranquilo? Fica fácil de memorizar, tá? Então, após esse estudo que a gente fez agora, tá? A gente pode dizer que o tempo é o conjunto de fases que ocorrem quando o pistão percorre um curso, tá? É simples, porque a gente viu já que o curso é o movimento dele do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ou do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Então, tudo que acontece neste movimento é conhecido como tempo, tá? Beleza. Qual é o nome deste motor, tá? Motor a 4 tempos. Ele foi dado o nome dele de ciclo Otto, porque o Otto foi o idealizador do motor a pistão, tá? Ele que criou o motor a pistão, por isso que o nome desse motor se chama ciclo Otto. Isso cai em banca também, tá? Então, assim, ó, o ciclo Otto que a gente falou até agora, ele é conhecido como um motor a 4 tempos, tá? Ou seja, ele vai dar 2 voltas de virabrequim, 720 graus. Então, é um ciclo, 4 tempos e 6 fases. E para isso ele tem que dar 720 graus de volta, ou seja, 2 voltas do virabrequim. Tranquilo? Nessa tabela agora que a gente está enxergando, a gente vai conseguir agora memorizar o resumo do ciclo Otto, tá? O ciclo teórico 4 tempos. Na primeira volta do eixo manivelas, a gente tem o curso descendente, que é o primeiro tempo, a admissão, tá? E também a primeira fase, que é a admissão. Note que a válvula de admissão está aberta, tá? Ainda na primeira volta do eixo manivelas, o curso agora é ascendente. O segundo tempo, né, a gente tem a compressão, tá? E a segunda fase também compressão. Note que as duas válvulas estão fechadas, tanto a de admissão como a de escapamento, tá? Então, se encerrou a primeira volta. Já na segunda volta, o curso agora é descendente, tá? A gente tem o terceiro tempo, o mais importante deles, o tempo motor, e a gente tem a fase de ignição, que é a faísca da vela, a combustão, que é a combustão da mistura de combustível, e a expansão desses gases queimados, tá? Note que continua fechado as duas válvulas, tá? Já no final, no curso ascendente, para encerrar a segunda volta, a gente tem o quarto tempo, que é o escapamento, e a sexta fase, que é escapamento também. Note que a válvula de escapamento está aberta, fazendo com que a mistura ar-combustível queimada, já
o gás carbônico saia pelo tubo de escapamento. Tá? Beleza. E será que na prática isso acontece mesmo? Na verdade, por isso que o nome dele é ciclo Otto, ciclo teórico, porque na prática isso não acontece perfeitamente. Por que que não acontece na realidade? Quais são os problemas que foram encontrados? Tá? A combustão real ela não é instantânea, tu não faz a combustão e a combustão, puf, explodiu. Ela é por camada, primeiro pega fogo nas primeiras moléculas de ar combustível, e esse calor vai passando para as outras moléculas, fazendo com que a combustão não seja instantânea. Tá? As válvulas não se abrem e também não se fecham instantaneamente, não é assim, abriu, puf, fechou. Não, ela vai abrir e vai fechar. Embora seja muito rápido, não é instantâneo. Tá? As válvulas e as tubulações elas vão oferecer uma resistência para o avanço dessa entrada do ar, da mistura ar combustível ou para a saída do gás queimado, tá? Por quê? Porque ela tem ali um atrito, o ar vai entrar em contato com a parede do tubo e isso aí vai oferecer uma resistência e a válvula também, tá? E a mistura queimada, tanto a mistura queimada para sair quanto para ser admitido a mistura ar combustível, também tem uma certa inércia, ou seja, tem que quebrar a inércia dela, ela vai estar parada no tubo de admissão, por exemplo, abriu a válvula de admissão, até ela começar a se mover e entrar, na prática não acontece como a teoria nos explicou, tá? E não no escapamento da mesma forma, tá? Quais são as modificações que a gente tem que fazer para conseguir resolver este problema, tá? A gente, devido à diferença do ciclo teórico para o ciclo real, a gente vai ter que ajustar determinadas... cada fabricante vai ajustar o seu motor. Logicamente que ele vai chegar no ponto do motor dele, vai fazer os testes para... agora eu vou ter que abrir a válvula de admissão antes. Enfim, cada fabricante vai fazer para o seu motor, tá? O ajuste ele é feito para se obter a maior eficiência do motor, do funcionamento do motor, tá? Agora a gente vai entender por que a gente faz essas mudanças e aonde que a gente faz as mudanças. A gente já viu quais são as características reais, o que acontece no real e que não deu certo somente no emprego do teórico, tá? E agora a gente vai aplicar as mudanças, tá? As modificações são feitas para garantir que entre o máximo de mistura para ser queimado e também que os gases queimados saem o mais rápido possível e o total dele, se possível, do nosso cilindro, tá? Como que a gente vai fazer isso aí? A gente tem alguns ajustes para fazer. Avanço na abertura da válvula de admissão, o atraso do fechamento da válvula de admissão, avanço de ignição, avanço da abertura da válvula de escapamento, atraso do fechamento da válvula de escapamento. Nossa, Adriano, é muita coisa. Calma, relaxa que a gente vai entender agora por que a gente faz, tá? Não tem muito mistério, só preciso que vocês prestem atenção, tá? Como o avião ele voa mais tempo em cruzeiro, todos esses ajustes eles são feitos para a fase de cruzeiro, porque assim a fase de decolagem e de pouso elas são bem mais rápidas que a fase de cruzeiro, tá? Então por isso que os ajustes são feitos para a fase de cruzeiro, tá? As outras fases, marcha lenta, decolagem, aproximação, são todas transitórias, tá? Então a gente admite ali que a eficiência não seja o ideal, tá? A eficiência ideal seria para a fase de cruzeiro. Modificações da admissão, tá? O que é a modificação da admissão? O objetivo, aumentar a carga combustível admitida no cilindro, tá? Compensar o efeito da resistência da mistura sobre as tubulações, tá? Então a tubulação ofereceu uma resistência, a gente vai ter que compensar isso aí também, tá? E compensar o efeito da inércia que a gente falou lá, porque essa mistura ar combustível estava lá parada, tá? Vamos começar então pelo avanço da abertura da válvula de admissão, tá? Ela tem uma abreviatura ali, tá? Que é a AVAA, então é avanço da abertura da válvula de admissão, tá? Por que a gente faz esse avanço? Cuidem para não confundir. A gente está falando de tempo motor, então quando a gente fala em avançar, quer dizer que a gente vai fazer algo antes do previsto, tá? Então assim, ó, eu vou avançar a abertura da válvula de admissão, ou seja, está iniciando o ciclo lá, antes do meu pistão chegar no ponto morto alto, a válvula de admissão já vai estar se abrindo, tá? Por quê? Porque ela precisa fazer com que
quebre a inércia daquele misturar combustível que está lá dentro e também que aquela misturar combustível vença a resistência ao avanço que a parede do tubo ofereceu para ela, tá? Tranquilo? Então, assim, ó, antes de começar o ciclo, tá? A gente está iniciando um ciclo do início, antes do nosso motor atingir o ponto morto alto, lá para iniciar o ciclo, a gente abriu a válvula de admissão, tá? Lembrando que este avanço ele é medido em graus, tá? Conforme a gente está olhando nessa imagem aqui, em relação ao moente do eixo manivelas, tá? O moente, tá? É em cima dele que a gente vai definir quantos graus que a gente vai fazer este avanço. Precisa calcular algum avanço? Não precisa calcular, só é representativo. Basta saber que é feito esse avanço em cima de graus com referência do moente, tá? Então, este é o avanço da abertura da válvula de admissão. O atraso do fechamento da válvula de admissão. Essa abreviatura aí, ó, o ATFA. O que é isso? Eu vou fechar a minha válvula de admissão depois da hora, tá? O que acontece, tá? Antes do pistão atingir lá o ponto morto baixo, tá? Eu tenho que fazer esse ajuste. Como que eu tenho que fazer esse ajuste? Eu não vou deixar a minha válvula se fechar na hora que o ciclo teórico pediu para mim fechar. Não. Eu vou fazer um atraso, eu vou fazer ela fechar após isso, tá? Então ela vai se fechar somente após isso, permitindo que a mistura continue ainda sendo admitida, porque a válvula já era para estar fechada, mas só que eu ainda permiti que ela continuasse aberta. E aquela mistura que estava ainda parada lá, que está quebrando a inércia, está sendo admitida. Falei da minha válvula de admissão. Então, o que eu fiz? Eu fiz o avanço da abertura da válvula de admissão, eu abri ela antes da hora e fiz o atraso do fechamento da válvula de admissão. Eu fechei ela depois da hora. Tá? Então, eu admiti mais combustível, mais misturar combustível para a nossa queima, para o nosso tempo motor, tá? Beleza. Para isso eu preciso fazer também uma modificação na ignição. Tá? Porque a ignição ela tem que acontecer quando as válvulas teoricamente estão fechadas, né? Para a gente ter a combustão e conseguir aproveitar melhor ainda essa queima, tá? Ela deve ocorrer antes do ponto morto alto, tá? Porque a mistura leva um certo tempo para queimar. Então, antes do nosso motor chegar lá no ponto morto alto, tá? Para comprimir toda a mistura lá na nossa câmara de combustão, a faísca tem que acontecer. Porque lembra que a nossa queima ela não é instantânea, ela é molécula por molécula, ela vai levar um certo tempo, tá? Então, a velocidade da combustão é constante. O avanço da ignição deve ser tanto maior quanto maior a rotação do motor. Então, quanto mais rotação, mais eu teria que avançar a nossa ignição. Então, a nossa ignição vai acontecer antes do nosso pistão atingir o ponto morto alto, beleza? Estamos quase chegando no final. Agora a gente já está chegando às modificações da fase de escapamento. Por que eu tenho que fazer essa modificação? Porque a finalidade principal é eliminar os gases queimados lá que estão dentro do nosso cilindro, tá? Para limpar o mais possível, para abrir espaço para a nova mistura ar-combustível chegar lá e o cilindro estar limpo, tá? A limpeza ela deve ser feita para quê? Para não contaminar a mistura ar-combustível com o gás carbônico da queima, beleza? Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o avanço da abertura da válvula de escapamento. Lembrando que o avanço, eu vou abrir a minha válvula de escapamento antes da hora, tá? Para ela já começar a eliminar lá um pouco do gás que foi queimado, tá? Este avanço da abertura da válvula de escapamento é antes do pistão atingir o ponto morto baixo, tá? Então, antes de ele atingir o ponto morto baixo, eu já estou abrindo lá a minha válvula de escapamento, tá? Para assegurar que esses gases vão começar a sair. Tranquilo? Nessa imagem aqui fica bem nítido a gente ver isso aí que eu acabei de falar, tá? Próxima imagem. O atraso do fechamento da válvula de escapamento, que é essa aqui. Logicamente, por tudo que eu falei, a gente vai fechar essa válvula depois da hora. Ela já era para estar fechada, mas eu vou atrasar o fechamento dela. Vou fazer com que ela se feche só depois, tá? Então, o atraso do fechamento da válvula de escapamento é feito no final do escapamento. Os gases queimados, eles
tem que sair todos para fora, como eu falei anteriormente, tá? Então, o que vai acontecer? Os gases queimados continuam a sair mesmo quando o pistão atingir o ponto morto alto, tá? Então, o pistão atingiu o ponto morto alto, eu estou com a válvula de escapamento lá aberta, fazendo com que esse gás saia. Tranquilo, mas se eu olhar assim, eu vi até agora um ciclo, e se eu botar um ciclo dentro do outro, o que vai acontecer com esses atrasos e avanços de válvulas que eu falei? A gente vai ter o chamado cruzamento de válvulas. O que é o cruzamento de válvulas? Vai chegar um momento, geralmente é no início do ciclo, tá? Do próximo ciclo, que eu antecipei a abertura da minha válvula de admissão, né? O que eu fiz? Eu fiz um avanço da abertura da válvula de admissão, né? Então a válvula já vai estar aberta. E como eu fiz um atraso no fechamento da válvula de escapamento, a válvula também vai estar aberta. Vai chegar nesse momento, as duas válvulas vão estar abertas. O nome disso aí se chama cruzamento de válvulas, tá? E no ciclo teórico isso não aconteceria, isso acontece no ciclo real. Então por isso que a gente teve que falar do ciclo teórico, vocês entenderem o motor, por que ele chama 4 tempos, os 4 tempos e as 6 fases, tá? E o ciclo. E a gente teve que falar agora desses ajustes para entender o que acontece no motor real, tá? O cruzamento de válvulas é consequência das modificações, tá? Porque eu tive que fazer as modificações para o meu motor funcionar corretamente, tá? Modificação em cima do ciclo teórico para o ciclo real. Eu tive que modificar isso aí, tá? Por isso favorece o funcionamento do motor na fase de cruzeiro, tá? Então é somente na fase de cruzeiro, é para isso que o motor é projetado, para ter essa eficiência melhor na fase de cruzeiro, porque anteriormente eu já falei para vocês que as outras fases são transitórias. Tranquilo? Bom, pessoal, agora a gente terminou o nosso motor a 4 tempos. Mas lembra que lá no início da aula eu falei que os motores a pistão existiam motores a 4 tempos e motores a 2 tempos. Então agora nós vamos iniciar o estudo do nosso motor a 2 tempos, tá? Nosso motor a 2 tempos, ele é um motor muito mais simples, tá? Ele recebe esse nome por quê? Porque o ciclo dele tem 2 tempos só. Então isso nos diz que o ciclo dele, a cada volta do virabrequim, a gente vai ter um impulso, a gente vai ter um tempo motor, tá? Então por isso ele é um motor muito mais potente. Mas em compensação é um motor muito mais simples porque ele tem poucas peças móveis, tá? A gente pode olhar agora, tá assistindo aqui, a gente pode ver que a gente nota a ausência das válvulas. Por que a gente vai notar a ausência das válvulas? Porque o próprio pistão faz a função de uma válvula deslizante, tá? Abrindo e fechando as nossas janelas ou luzes, tá? Por onde a mistura é admitida ou sai a queima os gases residuais da queima, ou também a nossa janela de transferência ali, por onde vai ser transferido a nossa mistura, tá? É simples, né? Vamos então dar o início ao nosso primeiro tempo do nosso motor a 2 tempos, tá? Neste primeiro tempo, tá? Vamos admitir que o nosso motor já está em funcionamento, então a gente vai iniciar um novo ciclo, o motor já estava em funcionamento, tá? O pistão vai subir, comprimindo a mistura no cilindro, tá? E na subida dele do ponto morto baixo para o ponto morto alto, ele comprimiu a mistura e também criou uma rarefação no cárter, tá? O pistão, ao estar próximo ao ponto morto alto, dá-se a ignição e também a combustão, tá? Da mistura. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, tá? O que aconteceu? O nosso pistão subiu do ponto morto baixo para o ponto morto alto, tá? Abrindo então a nossa admissão. Então a gente acabou de admitir nova mistura ar combustível lá no nosso cárter, tá? Devido à rarefação que se formou pelo movimento do pistão. É simples, né? Não tem mistério. Segundo tempo do nosso motor a 2 tempos, tá? Neste tempo, os gases da combustão vão se expandir, tá? Então, o pistão vai descer, ele vai vir do ponto morto alto para o ponto morto baixo, comprimindo a mistura do cárter, tá? Quando o pistão está próximo ao ponto morto baixo, o próprio pistão está abrindo a nossa janela de transferência, tá? E a de escapamento também. Na janela de transferência, o que vai acontecer? Vai permitir com que a mistura nova suba para a nossa câmara de combustão, tá?
e ao mesmo tempo essa mistura já vai estar também empurrando o gás formado resultante da queima ali pelo nosso escapamento, tá? Então não tem mistério, é 2 tempos, tá? Ele é simples, tá? Ele não tem válvula, o pistão faz a função da válvula, tá? Claro que durante o ciclo dos 2 tempos ocorre também as 6 fases, sendo que no primeiro tempo vai acontecer a admissão, compressão, ignição e combustão. E no nosso segundo tempo vai acontecer a expansão e o escapamento, tá? É tranquilo, tá? Quais são as vantagens do motor a 2 tempos? Tá? Ele é mais simples, porque ele tem poucas peças móveis, tá? Ele também é mais leve, porque ele tem menos peças, tá? Ele é mais potente, porque, como eu falei anteriormente, a cada volta do eixo manivelas, a gente tem um tempo motor, ou seja, a gente vai ter um impulso do nosso pistão, tá? O custo dele é menor, tá? Por isso que ele é muito utilizado em ultraleves e altos giros, enfim, tá? Ele é utilizado na aviação, tá? Mas por que ele não é mais utilizado na aviação? Porque eles têm as desvantagens dele, tá? E as desvantagens do motor a 2 tempos para a aviação, ela conta bastante, tá? Ele é pouco econômico. Por que ele é pouco econômico? Porque ele mistura, tá? A mistura admitida no cilindro, ela foge às vezes juntamente com o gás que saiu pelo escapamento, tá? Pelos tempos que a gente viu anteriormente, tá? Após o escapamento, uma parte do gás queimado ainda vai contaminar a mistura nova que está lá, tá? Então o rendimento desse motor não vai ser legal, tá? Se aquece mais, porque a cada volta do eixo manivelas a gente tem uma queima, então o motor vai se aquecer bastante, tá? E com maior frequência. A lubrificação ela é imperfeita. Por que a lubrificação é imperfeita? Porque o motor a 2 tempos, o sistema na lubrificação, a gente mistura o óleo lubrificante junto com o combustível, tá? Então o óleo lubrificante vai circular para dentro do motor junto com o combustível, logicamente que ele também vai consumir junto com o combustível, tá? E a lubrificação por isso é imperfeita, tá? O motor ele é menos flexível. Por que ele é menos flexível? Tá? Porque a sua eficiência diminui bastante quando a gente variar as condições de rotação, a gente variar altitude e temperatura, então ele é um motor bem limitado para algumas operações, tá? É isso, pessoal. Bastante coisa, né? Motor a pistão. Então a gente viu motores a 4 tempos e motores a 2 tempos, tá? Estudem bastante. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu! Say again, please. After 5 minutes, fly heading departure Bravo